Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Gisiele Ferreira e aqui a vida acontece com fé, Bíblia e café. Hoje é sábado, de manhã eu tive o balé, que eu dou para as minhas alunas. São duas turmas de balé, um balé baby e um balé infantil. E depois nós almoçamos, à tarde nós acabamos até dormindo um pouco, por conta de que sexta-feira nós temos a célula com os irmãos aqui, que foi aqui em casa. Então a gente sempre acaba indo até um pouquinho mais tarde. Então a gente acabou indo dormir 1h, 2 da manhã. E aí, como o balé é em outra cidade, eu preciso chegar lá 8h30. Então a gente acaba acordando um pouco mais cedo. Então a gente tava bem cansado. E aí, de tardezinha, a gente começou já a se arrumar. Porque à noite nós tínhamos o aniversário da minha mãe, que nós comemoramos numa pizzaria. Foi bem legal. Eu gravei um pouquinho pra vocês. Depois aconteceu uma confusão, que a amiga dela acabou passando mal. Chamaram uma ambulância, enfim, coisas que acontecem. E aí a gente foi pra casa da minha mãe, ficou lá conversando, rimos bastante, meu irmão também tava ali, então a gente conversou um pouco, riu bastante, contamos histórias. E agora a gente tá em casa. Nós vamos ficar um pouquinho acordados agora, assistir alguma coisa, como amanhã é domingo, né? E a gente vai descansar um pouquinho pela manhã, então é tranquilo a gente dormir um pouquinho mais tarde. E é isso. Oi, gente! Hoje é domingo, é dia de descanso aqui em casa, então a gente dormiu um pouquinho mais, desfrutamos um pouco de descanso, Gabi jogou um pouquinho enquanto eu fazia almoço, e daqui a pouquinho eu vou gravar um vídeo a respeito de solidão. De novo, eu vou gravar um vídeo fora de roteiro, mas é porque na célula que nós tivemos na sexta-feira com os irmãos, foi aqui em casa. Meu marido, ele é ministro de louvor, então no início da célula, normalmente ele canta algumas músicas, nós adoramos o Senhor, cantamos algumas músicas juntos, e ele cantou aquela música Eu Tenho um Chamado, que a letra diz o seguinte: eu tenho um chamado, ninguém vai me calar, eu tenho um chamado, o evangelho anunciar, eu fui escolhido no ventre da minha mãe e eu sei que Deus não abre mão de mim. E quando a gente começou a cantar essa música e chegou nessa parte, eu sei que Deus não abre mão de mim, veio à minha mente vários momentos desde a minha infância em que eu senti que as pessoas abriam mão de mim. E eu lembrei do sentimento de me sentir sozinha, sabe? Sozinha no mundo. E hoje eu entendo que às vezes não era nem culpa das pessoas, sabe? Era uma ferida em mim que eu precisava tratar, né? E na época eu não entendia isso, então eu me magoava, eu me frustrava, pra mim era insuportável a sensação de se sentir sozinha, de estar sozinha em um ambiente e os amigos não estarem ali, ou precisar fazer alguma coisa sozinha, pra mim era simplesmente insuportável. E claro que, como isso começou lá na minha infância, e não foi tratado, ao longo da minha vida eu tive outras situações em que eu me senti da mesma forma e foi realmente muito doloroso. E o Senhor começou a me trazer a memória. Na verdade, há alguns anos já, Ele tem trazido à minha memória situações do meu passado que precisam ser curadas, sabe? E dessa vez foram essas situações. Quando Ele me lembrou dessas situações, o meu sentimento não foi de dor por ter sentido aquilo. Meu sentimento foi de gratidão por não sentir mais, sabe? Por eu ter entendido por que eu me sentia dessa forma, por eu ter entendido que eu não preciso me sentir dessa forma. Então, eu resolvi gravar esse vídeo e fugir do roteiro mais uma vez, porque teve um livro que me ajudou muito há alguns anos, e eu vou trazer esse livro no vídeo que eu vou gravar à tarde. Mas, basicamente, foram alguns trechos do livro que falava justamente sobre isso, sobre momentos que você está sozinho, sobre como você se sente, enfim. E eu vou trazer esse livro e vou trazer isso que eu aprendi, porque eu acredito que quando nós somos machucados, nós temos feridas e nós deixamos o Senhor curar,
elas geram cura depois. Então eu vou gravar esse vídeo hoje à tarde. Eu realmente acredito que se o Senhor me trouxe a memória é porque alguém precisa ouvir isso. No vídeo eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. E é muito bom quando o Senhor nos traz algo à memória e nós percebemos que Ele já curou e que nós nem percebemos o momento em que essa dor não é mais nossa, sabe? O momento em que Ele tirou essa dor de dentro de nós e transformou em algo. Então, eu fiquei muito grata, chorei horrores, né? Eu não pago imposto pra chorar. E eu quero compartilhar isso, eu acredito que esse canal é um espaço pra isso, sabe? Pra literalmente compartilhar o que o Senhor tem feito. E eu espero postar esse vídeo no domingo que vem. Esse vídeo vai sair na sexta e o vídeo sobre a solidão, um vídeo mais específico sobre o assunto, vai sair no domingo. Olha que interessante. Acabei de gravar um vídeo um pouco antes de sair de casa a respeito de se sentir solitário, de solidão. E hoje o meu marido vai tocar bateria no culto. Então nós viemos pra cá 5 horas da tarde. Porque o culto é 7h30, então eles vão ensaiar. Até deve estar dando pra ouvir eles ensaiando. E o vídeo foi justamente sobre, né, aproveitar a própria companhia, apreciar a própria companhia. E aí eu achei que hoje uma das minhas amigas ia vir, e o marido dela toca guitarra, e eu pensei que ela ia vir hoje. Então a gente ia ficar juntas aqui, né, nesse tempo até o horário do culto. Mas na verdade ela não veio, eles não vieram mais cedo. E aí agora cá estou eu, solita. Se fosse uns anos atrás, eu estaria quase que desesperada. Mas hoje eu aproveito, fico feliz em ficar na minha própria companhia. Até tava dando um passeio, e aí aqui pelo sítio, e começou a chover, despencou-lhe água. Não sei se agora ainda tá chovendo, deixa eu ver. Ainda tá chovendo. Aqui é muito lindo. Olha o barulho da bateria. Dá pra ouvir. E eu acabei de gravar um vídeo a respeito disso. Achei muito interessante as coisas que o Senhor faz. Cá estou eu agora aproveitando a minha própria companhia. Muito bom. Ainda bem que fui curada referente a isso. Agora esses momentos, ao invés de serem solitários, são muito gostosos. Dá pra refletir, dá pra pensar em coisas, organizar pensamentos, né? Que às vezes a gente só vai vivendo e não organiza. Então vai ser bem bom esse tempo aqui sozinha. Eu até às vezes entro, fico lá dentro assistindo o ensaio, mas hoje eu resolvi ficar no carro para justamente aproveitar esse momento sozinha. Então, gente, já terminou o culto, já estamos em casa novamente. E eu queria concluir o assunto de hoje com um textinho bíblico. Eu acredito que ele se encaixe perfeitamente no assunto que eu conversei com vocês hoje à tarde. E esse texto se encontra em 2 Reis, capítulo 6. Eu vou ler a partir do capítulo 11. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: Vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: Nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu fala em teu quarto. Ordenou o rei: Descubram onde ele está para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo.
aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então, nesse texto, o servo de Eliseu, quando viu ali todo aquele exército cercando eles, ficou com medo, né? E exclamou: o que a gente vai fazer agora? Mas Eliseu, que conhecia o Senhor e via muito além do que o servo dele estava conseguindo enxergar naquele momento, orou ao Senhor e fez com que os olhos do servo se abrissem, para que ele visse que eles não estavam sozinhos, para que ele visse que mesmo que nos nossos olhos humanos não estejam vendo o que está acontecendo, no mundo espiritual há uma batalha acontecendo por nós. Então não há motivo algum para que nos sintamos sozinhos. E eu acredito que esse texto fez muito sentido com o assunto que nós conversamos hoje. E que você possa se lembrar disso. E quando você se sentir só, feche os olhos e peça pela presença dele. Muito obrigada a você que ficou até aqui e eu te espero aqui para os próximos vídeos.